Olá, tudo bem com você? Aqui é a Janaína Lima. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 12º episódio do quadro Conversas que Inspiram. Eu estou muito animada. O objetivo desse quadro é inspirar você que tem a intenção aí de fazer, de repente, uma carreira internacional, você que está pensando aí em continuar crescendo na sua empregabilidade, em se aprofundar aí no inglês para poder abrir fronteiras. Então, a gente tem trazido aí vários profissionais para o quadro Conversas que Inspiram. E esse quadro, ele é selecionado assim, esses profissionais são profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer, de acompanhar, que eu sei que tem aquela coisa de querer ajudar, sabe? De querer, aquele sonho de querer vencer na vida, na carreira, que não desistem, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. E esse profissional que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eu já tive a oportunidade no passado de conversar com ele, ali, acredito que em 2020, é, não lembro exatamente, teria até que ter olhado, hein, quando foi a nossa última conversa, mas eu não quis olhar, porque eu quero conversar com ele hoje como se fosse a primeira vez, tá? Eu gosto disso e é um profissional que aceitou esse convite com muito carinho. Nesse momento ele está em Dublin, tá? Pela segunda vez e acredito que vai ter muito a agregar aqui com a gente. É um carioca de 37 anos, administrador de empresas, fez uma formação também em negócios internacionais na Irlanda, tá? E tem assim uma humildade, um carisma que eu acho que vai ser legal compartilhar, principalmente com quem está pensando aí em ampliar as fronteiras. Então, eu estou convidando agora para falar com vocês. Seja muito bem-vindo, Gabriel, pela segunda vez, hein? Tudo bem? Como é que você está? Prazer imenso vir aqui de novo. É sempre uma honra, um prazer ter esse momento para conversar, compartilhar ideias, aprender. Acho que a gente sempre aprende. E poder contar um pouco da minha história, incentivar, eu acho que é gratificante saber que talvez de alguma forma eu possa incentivar outras pessoas a seguir o seu caminho, a carreira, às vezes está passando por um momento difícil, então é muito gratificante. Obrigado de novo. Imagina, eu que te agradeço, até porque, como eu estava te falando, né, eu já tenho alunas que resolveram ir para. Tem alunos nos Estados Unidos, no Canadá, em Dublin, até que já fizeram entrevista aqui comigo, e eu tenho outros profissionais que estão pensando em fazer isso que você fez, né? Mas antes até de você falar um pouco da tua carreira aí, né, dos desafios, existe muito essa questão, né, como é que aconteceu, quais são os desafios, as vantagens, tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, primeiro aqui do Brasil, como é que foi, como é que você chegou no Recolocação Profissional 2.0, por que valeu a pena para você, se ajudou, eu quero saber também se ajudou de alguma forma aí a dar uma alavancada também nessa tua carreira internacional. Enfim, compartilha um pouco com a gente aí da tua história, né? E como é que foi isso? Conta um pouquinho, divide com a gente, por favor. Como você tinha falado, é a segunda vez que eu estou em Dublin, então a primeira vez foi entre 2017 e 2019, eu acabei voltando para o Brasil, então eu tinha que recomeçar, foi no segundo semestre, final do ano, e muito por acaso eu vi uma divulgação no Instagram de uma aula gratuita que você ia fazer, eu me inscrevi, participei da aula, gostei, falei, pô, eu vou comprar o curso. E comprei o curso, né, para entender, assim, eu sempre tive isso muito na cabeça, que muitas vezes a gente tem uma boa carreira, mas não sabe o que escrever, tem dificuldade de conseguir pelo menos uma entrevista, né? Porque nem na hora da entrevista é mais tipo, tá bom, eu às vezes nem chamado é. Então isso me ajudou muito. Depois veio a pandemia, então foi um momento que eu consegui focar muito e aprender, e a questão que você fala de olhar para si, não olhar muito das notícias, o seu lado mental, psicológico, eu acho muito forte, muito interessante, dependendo do momento, foi essencial para mim, então consegui construir, melhorei, peguei todas as dicas, palavras-chave, vi como isso mudou, como isso faz diferença, a foto, cada detalhe é importante, assim, eu fiz Se aplicava mais vezes. mesmo o programa, né? Desde a parte de mentalidade, eu lembro que você Sim, elogiava muito a parte de sim, sim, mentalidade. eu particularmente eu sempre falo assim que
completa, sabe? Que às vezes você faz uma entrevista, você pode ter um currículo excepcional, mas seu mental não está forte. Então, assim, você trabalhar isso e você vai para uma entrevista e você não consegue, você acaba sendo frustrado e aí isso te abate, você não aplica. Então, assim, se você conseguir trabalhar isso, ter uma força, uma resiliência, porque, assim, eu precisei ter, porque, não sei, eu acho que eu fiz 20 entrevistas. Eu estava no Rio de Janeiro, tinha semanas que eu tinha 4 entrevistas, sem brincadeira. Não. E às vezes eu falei, cara, agora, não sei o que, vai, faz entrevista, aí aplica e pesquisa como é que é a empresa, o que ela faz, qual o business dela e tudo mais, onde fica tudo mais notícia e vai. Não. Cara, é humano, você. Aí você fica, sei lá, uma semana, aí você não, vamos lá. Aí você começa e aí depois, graças a Deus, consegui no final de 2020 um emprego em São Paulo, e que para mim já era maravilhoso. Um pouco mais de um ano consegui uma proposta para ir para uma multinacional também em São Paulo. Eu mesmo tempo que eu lembro que você falava, você vai poder um dia escolher onde que você quer trabalhar, e aconteceu comigo. Eu falei, não, calma, eu só quero trabalho. Eu só quero um emprego. É sempre essa história, né? Tipo, não quero escolher, eu só quero um emprego. Mas daí é gostoso poder escolher, não é? É porque parece uma coisa muito distante. Quando você está desempregado e quando você passa por uma dificuldade e alguém fala para você que, sei lá, em um ano você vai estar escolhendo, você fala assim, tá bom. Será? Todo mundo, eu entendo quem Sem olha e fala assim, dúvida. Sterling tá fazendo isso para poder vender. Não, de verdade, assim, comigo eu fiz muita entrevista e eu lembro que no final de 2021 para 2022 eu tive 2 propostas e eu falei, cara, não é possível. Deixa eu só te interromper um pouquinho. À medida que, assim, né, antes da gente começar, eu estava tentando lembrar de algumas coisas. Se eu estiver enganada, por favor, pode me corrigir. Mas algo Imagina. que veio na minha mente, assim, que me remeteu a você, foi, eu acho que acredito que foi você que me disse que você estudou tanto sobre uma empresa, não sei se foi na que você entrou, que na hora da entrevista, o recrutador, o gestor, falou: Nossa, você conhece mais da empresa do que algumas pessoas que trabalham nessa empresa. Foi você, não foi? Acho que sim, em algumas entrevistas, porque assim, eu pesquisava notícia, lógico, entra no site da empresa, quando é que ela foi fundada, com os funcionários, e assim, eu sou da área financeira, então sempre procurei alguma coisa relacionada à receita, a lucro, não sei o quê, e às vezes você fala assim, aquela empresa vai comprar, eu trabalhei numa empresa de energia, então vai comprar a turbina, está abrindo uma planta, você tem que pesquisar, assim, eu acho que você vai Sim, trabalhando numa empresa, você não sabe sim. nem o que é empresa, você não gosta. Então, assim, acho que eu já ouvi falar isso em algum canto, e às vezes não é só o recrutador, a empresa tem que gostar de você, você também, porque senão 3 meses você não está Exatamente. feliz. E tudo bem, eu sei que quando você está desempregado pode ser qualquer coisa, só que ao mesmo tempo acho que é uma frustração muito grande. Você entrar 3 meses e falar, não gostei. E aí você tem que recomeçar tudo de novo. Então, claro que numa entrevista você não consegue, mas pelo menos você tem uma ideia do que é aquilo, entendeu? Até para Então, saber se é um lugar que você vai entrar e querer ficar, ou se é só uma ponte, um degrau ali para um próximo passo, né? sim, exatamente. Então, assim, eu sempre procurei, tanto aqui também, eu pesquisava o máximo que eu podia de informação, anotava, tava aí, porque surpreende, né? Eu acho que surpreende. Eu não sei Sim. se é todo mundo que tem essa preocupação Eu de. acredito que não. Tem gente que a sensação que dá quando você vai fazer entrevista, que a pessoa assim, ela tem feito tantas entrevistas sem sucesso que ela nem acredita que aquela vai dar certo. Então é só mais uma. Eu, como recrutadora, posso te garantir, já teve momentos de eu achar que a pessoa estava sendo obrigada a participar daquela entrevista, que ela não queria. Tipo assim, por favor, não me escolhe. Teve um candidato que eu cheguei e falava, eu falei, você quer mesmo esse emprego? Ele, eu quero muito. Eu falei, por que você não está demonstrando? Eu cheguei a perguntar. E ele falou, olha, eu já fiz tanta entrevista que eu estou desanimado. Né? Daí eu falei, eu te entendo. Só que aquela pessoa que você vai conversar, se a gente avançar aqui, se você falar com ela com essa energia, eu te garanto que essa vai ser mais uma entrevista frustrada. Agora, pelo currículo que você tem, a experiência que você tem, se você de fato demonstrar interesse e vontade e que você quer essa oportunidade, que você está pronto para começar, daí o jogo muda. Porque se você não mudar, nada muda.
E foi incrível, né? Então, assim, é por isso que eu acabei me animando em fazer o programa, em querer ajudar, em querer abrir, assim, sabe, despertar o melhor, porque senão é isso que acontece, né? É só mais uma. E acredito que o volume de entrevista que você estava fazendo, eu sempre falo isso para os alunos também. Tenha velocidade na aplicação para ter mais opções, porque assim, você leva um não, se frustra, mas daí você tem outras entrevistas para você se preparar, né? Porque se não tem, quanto tempo você fica ali naquela bad de, poxa, né? Assim, é porque eu acho que o seu programa é muito interessante na questão, é justamente o que você falou, que às vezes o cara fala, pô, já é mais uma, então já vai com energia. E eu acho que talvez muitas das vezes, acho que talvez, às vezes, dependendo do momento, o meu momento que eu tava, eu ia com essa energia, não que você não sorri na hora, mas é diferente, né? Então É diferente. você carrega tudo isso. Às vezes você É. traz isso e você, de forma consciente, você não percebe isso, né? Mas Uhum. então, assim, você trabalhar isso, pô, beleza, não consegui, mas olhar para um lado bom e falar, caraca, mas o meu currículo tá certo. Porque se eu estou aplicando, eu estou fazendo, se em 2 meses fiz 5 entrevistas, eu estou sendo Você não tem chamado. problema de Esse é o currículo, você caminho. percebe? Então, assim, eu vou trabalhar outra coisa, pelo menos você tira menos uma coisa. Agora, sabe? Então, tipo, eu tinha isso na minha cabeça. Não, beleza. Lógico, você tem altos e baixos, normal, ser humano, mas assim, você fala, não, Normal. tá, vamos lá, de novo, começa. Aí você começava a remar tudo de novo, e aí 2 entrevistas você fala, caraca, agora vai, não vai, assim. Tanto, eu acho que foi muito também. Eu estava no Rio, quando eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, já mudou muito a minha energia. Então, eu estava trabalhando no restaurante, que eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu não tenho essa coisa, não, trabalhar. Eu não tenho. Então, assim, vou trabalhar no restaurante, mas Acabou que eu atropelei tudo aí, né? Você viu que eu atropelei tudo. imagina, A imagina. sua, a sua formação e a sua expertise, a sua experiência. Eu sei que você tem uma diversidade aí, você tem essa flexibilidade no currículo, como você acabou de falar, você nunca foi aquele profissional que tem que ser isso. Então, eu percebo que, assim, você sempre foi meio sempre gostou de desafios e nunca foi de ficar escolhendo o trabalho. Pelo menos essa impressão que eu sempre tive. Mas, geral, você Sim, mais, assim, a tua experiência maior é na área financeira, é na área sim, de... sim. É isso, A minha né? carreira na área financeira. Eu, na verdade, eu fiz administração, sou formado em administração no Rio de Janeiro. Eu fiz um pouco de contabilidade, né? Porque depois, quando eu fui para a área financeira, faz sentido. Fazia uma pós, mas aí eu acabei sendo mandado embora e decidi vir para cá. E agora eu me formei em negócios internacionais. Então, assim, sigo mais ou menos a mesma linha. Mas eu comecei minha carreira como jovem aprendiz no RH, departamento pessoal. Então, assim, foi a minha primeira chance, a administração, depois tive a oportunidade no financeiro e segui. É claro que por morar fora você demora um tempo mais para voltar para sua carreira, mas eu sempre trabalhei na área financeira. Mas eu acho que às vezes se você faz outra coisa, se torna mais maleável, sabe? Tipo, eu poderia, Sim. tipo, naquele momento que eu estava em São Paulo, eu precisava ocupar minha cabeça. Então, para mim, tipo, cara, trabalhar em restaurante não tem problema nenhum, foi maravilhoso. Eu tinha uma rotina, tinha algum lugar, você ganha um dinheiro, você se sente útil. Porque em certo momento Uhum. você não se sente, eu acho que eu tinha a sensação, não se sente, cara, eu não sou útil, sabe? Eu acho que a questão do emprego muitas vezes não é a questão do salário, mas a questão de fazer alguma coisa, sabe? Devolver, não sei, eu tenho isso. Então, assim, eu me Isso é senti. muito forte e acho que mais ainda no homem, né? Acho que eu tenho conversado com outros mentorados que falam isso, e até mentorados que não necessariamente estão desesperados para voltar para o mercado, não. Até está numa situação confortável, já tem sua casa, já tem o seu carro quitado, mas é aquela necessidade de se sentir útil, exatamente o que você acabou de falar. Até porque muita gente acaba associando muito a sua identidade Sim, com, né, o CNPJ da empresa que trabalha, né? O Gabriel da empresa é. tal, o fulano da empresa tal. Eu acho que muito mais, eu acho que, na verdade, a questão é uma coisa interessante que eu tenho conversado com os amigos, é que você fala do CNPJ da empresa tal. O meu CNPJ é Gabriel Servaz, assim, é meio clichê, mas assim, Exatamente. acho que a gente tem que pensar que a gente é a nossa maior empresa, né? Ou Exatamente. seja, É se algo você que tem mais SA. de É você, o Gabriel SA. porque a empresa é temporária, não sei, eu tenho 37, eu passei por, sei Exatamente. lá, 10 empresas, então assim, é óbvio que você sempre vai respeitar, você vai dar o seu melhor, vai tentar fazer de tudo, até o último segundo que você trabalha na empresa tem essa mentalidade, eu vou sair daqui a um mês por algum motivo.
até eu sei que eu sei, mas usa esse último mês para trabalhar. Você não sabe o dia de manhã, alguém pode recomendar. Lá na frente já teve diversas vezes que eu saí de um restaurante ou de uma empresa, eu fui recomendado porque continuei fazendo. Não tem, assim, acho que na nossa empresa. Mas eu acho que questão de ser útil, sei lá, se você não está trabalhando, está para o momento, faz alguma coisa diferente, que eu acho que vai, de certa forma, relaxar o teu consciente e vai te abrir para você ver outras coisas, sabe? Porque às Sim, vezes quando você mostra não está. adaptabilidade, mostra flexibilidade, que são competências que você usa também em qualquer função, em qualquer país, né, em Sim, qualquer lugar. exatamente. Legal. Mas e é isso. Aí depois que eu trabalhei na multinacional, eu vim para cá, para Dublin. Eu tinha feito os dois cursos, porque quando você vem para cá, você tem que, teoricamente, vir para o inglês. A não sei que você já tem inglês, já tem uma bagagem, consegue vir direto no trabalho, assim, mas normalmente você vem para estudar inglês, você faz 2 anos, são 3 renovações. E aí eu já tinha feito, eu vim para cá e fiz fazer faculdade, que é a faculdade de administração aqui. Tá, mas Né? só para eu vou te interromper em alguns momentos, Sim, tá? imagina. Já tô avisando, já tô avisando. A primeira vez que você foi, você já falava inglês ou você não falava nada? Como é que foi a primeira vez e essa segunda vez? Como é que estava o nível do inglês? Porque é Um uma pouco mais que um curiosidade que eu básico. tenho. Um pouco mais que um básico, né? Assim, Tá. porque eles têm alguns níveis. Tem um iniciante, é um pouco antes do iniciante, tem um básico, iniciante, eu não sei a ordem. Aí tem um pré-intermediário, algumas faculdades para botar mais gente, né? Pré-intermediário, intermediário, o pós-intermediário é a intermediate e o avançado. Então, assim, eu comecei no pré, né? Um pouquinho mais caso, mas assim, com o tempo você vai. É lógico que quando você chega, eu vim por uma agência, então assim, você mora com um brasileiro, então você acaba sempre falando português, às vezes, dependendo de você trabalha, é normal isso. E assim, de certa forma, são os brasileiros que vão te ajudar no primeiro momento, não tem como, tipo, não quero. Acho que é inevitável. Mas é interessante você ir para restaurante. E aí eu trabalhava entregando comida, só que eu não falava inglês, falava muito pouco, só falava, sua comida está pronta, eu estou aqui embaixo, vem pegar. Sim. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E eu consegui um café. E o café não tinha brasileiro, os donos eram chineses, o que eu acho isso sensacional. Você muda completamente a sua mentalidade. Você vê gente de tudo quanto é lugar. Tinha gente, um que era polonês, outro que era espanhol, um que era Uau. irlandesa, chinês, sul-coreano, da Malásia, e você tá ali no meio, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E assim, Onde eu vim parar? Cara, tem que ter a mente, assim, um mindset totalmente, né, é que você vê fora que do o mundo é padrão muito para grande. poder. É que assim, eu tenho a sensação que você abre o teu horizonte e você vê que o mundo é muito grande. Tem gente de muito, cultura e pensamento, forma de ver o mundo de muito diferente da nossa. E aqui não entra juízo de valor se está certo ou errado, são formas diferentes de ver o mundo. E você aprende com isso, se você não tiver não, isso aqui, sabe? Eu acho que a gente precisa, eu pelo menos aprendi muito com isso. E aí começa, você vai no café, recebe cliente italiano, espanhol, gente do mundo inteiro, e você começa a conversar inglês. Você vai aprendendo com o tempo, entendeu? E aí depois aprendi, voltei pro Brasil também não era fluente, mas já era algo para conseguir, algo que a minha ideia, assim, quando eu trabalhava na empresa, muitas vezes pedia inglês. Falei, cara, eu preciso de inglês para ser um diferencial. Minha ideia não era morar aqui, era aprender e voltar para o Brasil para conseguir um emprego melhor no Brasil. E é engraçado que quando eu trabalhei na multinacional, muitas vezes eu tinha reunião com o pessoal da Espanha. Cara, você fala assim, esse inglês aí tá complicado, porque a gente também tem a sensação que o brasileiro não fala nada de inglês, o resto do mundo fala inglês perfeito. Não, Não é nada disso. Eu ia entrar não. nesse ponto com você, até vou te interromper, porque assim, o que me falam, né, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar com alguém que tem uma experiência internacional, o que o pessoal fala é o seguinte: o brasileiro parece que é muito mais exigente no sentido do inglês, né, que usa muito pouco aqui no Brasil, né, com algumas exceções, e lá fora muitos
você não precisa ser perfeita, até porque eles sabem que você não é inglês, que você não tem um inglês fluente. Então, eles parecem que têm uma facilidade, não sei se é real, quero saber a tua, porque acho que cada um tem uma experiência. Sim. Mas as pessoas que eu tenho entrevistado, elas me falam assim, Jana, sabe, você percebe um interesse do outro te entender, e não tem uma exigência de que tem que ser perfeito, tem que ter uma comunicação. A pessoa vai, se ela está percebendo que você está se esforçando para poder se comunicar, não tem uma exigência tão, não sei aí em Dublin como é que é. Conta pra gente. Em Dublin, lógico que por ser um país que fala inglês é um pouco mais complicado, né? Porque você está aqui tem, mas assim, eu digo o italiano, vamos dizer, eu vou para a Espanha ou vou para a Itália, eu não falo italiano, eu vou falar inglês. Só que também, ou na França, só que assim, tem a questão muito cultural, então assim, a língua para eles é muito importante. Se você for para a França, estou falando que... Lá dizem que já é mais puxado isso, às vezes Em não liga Paris, não. talvez em Paris, num restaurante, talvez não, mas assim, eu já tive experiência de um café pequeno em Paris, eu falava inglês para a mulher e ela respondia em francês. Ela não respondia em inglês, ela entendia para Também já falar. ouvi isso na Ela França. entende, só que eles não gostam, é cultural, é o que eu te falo assim, é isso que você aprende, assim, a questão da cultura para eles é muito forte, a questão da língua, a questão então assim, eles falam, tudo bem, eles aprendem, não que eles não saibam, mas tipo... Tem até uma aluna do programa, Rita, ela foi para a França recentemente e está agora aprendendo francês. Talvez ela tenha passado por algumas situações assim, gostou e falou: deixa eu aprender francês, porque lá, se eu estou na França, lá o francês é Espanha. imprescindível. Né? Quando eu fui para a Espanha, meio que eu falava um portunhol. Para mim, eu acho mais confortável falando portunhol do que falar inglês, entendeu? De algumas coisas, porque assim, para eles se sentem tipo assim, não sei, questão histórica, guerras e tudo mais, mas assim, eu acho que é cultural. Mas você vai se virando. Quando eu trabalhava, eu também estava aprendendo a falar. Um cara italiano, aí ele, eu quero isso. Só que a Ona diz, no sotaque é completamente assim, e vai, você viaja. Um italiano vai para a Polônia, ele vai falar inglês, e assim, nenhum dos dois países fala. Então, assim, você tem que as pessoas. Eles vêm aqui para o Brasil também, fala que ele tenta fazer aquela mistura, né? Enfim. A gente tem muito medo, tipo, se eu for viajar, será que vai ser? Faz mímica aí. Claro, se for para os Estados Unidos é mais rigoroso, se for para a Inglaterra é mais rigoroso. Mas fora isso, faz mímica, vai, em portunhol, se for na Espanha, e vai. E como é que tá o teu nível de inglês agora? Você acha que agora está mais Sim, fluente? Está assim, mais. não posso dizer que eu sou fluente. A William me fala, porque você é fluente, mas assim, vamos dizer, eu comecei a trabalhar na minha área agora, numa empresa de ambulância, então assim, 90% deles são irlandeses. Eu tenho um pouco de dificuldade, muito pelo sotaque, às vezes, sei lá, eu estou na Copa para almoçar, eles conversam entre eles, cara, parece que muitas vezes eu tenho a sensação que eu tenho que estar olhando para eles para entender o que eles estão falando. Entender. Mas isso acontece até aqui no Brasil, dependendo de onde a gente, né? Acontece também. Você tem que prestar atenção para tentar entender. Isso não, então você percebe que isso não tem a ver só com o idioma, tem a ver acho que com a região. Sim, tem um pouco do sotaque também, então sotaque. Assim, algumas coisas. Porque, assim, claro que eu tenho conhecimento no financeiro, mas tem as suas palavras, tem suas particularidades, especificidades que você vai aprender normal, assim, claro que não é, e às vezes, sei lá, eu vou pronunciar, trabalho muito com hospital, então eu vou pronunciar o nome do hospital, só que é diferente a pronúncia, então, o nome de alguém, porque o nome aqui, a gente estava falando até ontem, o irlandês, ele fala inglês, sei lá, 150 anos, não sempre foi inglês na Irlanda, era o gaélico, né? Só foi muito mais quando a Inglaterra invadiu a Irlanda. Então, eles têm o aeroporto tem muito, os ônibus todos têm os dois, inglês e gaélico. Então, tem muito nome que é origem gaélica. Você fala, sei lá, Sivan, S-H-I-J, 12 letras, você fala, se você for ler, você não vai. Eu tenho uma menina que é Onia, só que Onia, para mim, é O-I-N-E, sei lá, mas é A-I-N-E. Fala, cara, se eu for... não, daí... Então, assim, tem a questão... Entendi. Por isso que é difícil falar fluente, né? Eu tô avançado. Fluente, às vezes, é complicado. Não, mas me viram, não tem problema mais.
E agora você voltou, agora você casou aí ou já chegou, já voltou casado? Conta aqui Não, um casei pouquinho. aqui. Casei Casou aqui, aí. depois de quase A, um ano a já. sua esposa é daí da Irlanda mesmo? Não, ela é brasileira. Ela é brasileira? Olha, que Brasileira. legal! Eu pensei Fazia que ela era intercâmbio também. daí. Não, é brasileira. Aham. A gente se conheceu aqui e aí morou junto em São Paulo e decidiu voltar para cá também. Casou, tem um ano já. E aí está nessa trajetória, crescendo junto, tá? Tem sido uma experiência maravilhosa, tem sido incrível. Poxa, que legal. E aí você falou que nesse momento tá quente, né? 10 graus, é isso? Hoje em dia é engraçado. Antigamente, quando eu trabalhava em hospitalidade, final de semana eu trabalhava, o dia era sol e durante a semana era chuva. Agora está ao contrário. Agora, em vez de estar o final de semana para aproveitar, quinta, quarta fez sol. Assim, é porque agora está melhor, que está 10 graus, mas com sol. Porque antes estava Aham. É, que você estava 5, falando que 10. ficou um tempão aí sem sol, né? Que você É. estava sentindo. Eu fico imaginando um carioca passando meses sem ver sol, sem sentir a luz do sol. Como é que é isso, Gabriel? Como é Assim, a gente já. você virou um camaleão, né? Porque você está se adaptando de um jeito que eu fico, como é que consegue? É que assim, eu acabei me adaptando nos últimos, desde 2017 para cá, vamos dizer, 7, 8 anos, eu morei um ano só no Rio, que foi 2019 para 2020. Então, assim, morei em São Paulo, lógico, calor, mas também em São Paulo faz frio no inverno, É, então São aqui, Paulo já foi então, uma adaptação, né? Para começar é. essa migração. Mas eu tinha morado aqui, eu saí do Rio direto e vim para cá, eu fiquei 2 anos aqui, aí assim, acho que com o tempo você sente mais. Eu não vou mentir que, assim, claro que se você gosta, tem amigo que gosta, e tem amigo meu que quer ir para Noruega. Eu falo, não, pelo amor de Deus, mais frio ainda. Meu Mas Deus. mas é que, assim, a questão não é não só o frio, é muito úmido e, assim, normalmente chove muito. E tem dias que tá frio, chuva e vento. É toda a combinação deliciosa. Então, assim, isso vai cansando, né? Porque luva, gorro, cachecol, 2 casacos, uma calça por baixo. E aí, porque assim, se é um mês, beleza, mas normalmente você começa em novembro, começa a esfriar, em dezembro já é frio, tem época que está 5 graus já em dezembro, às vezes neva, e aí janeiro e fevereiro já 0, -2, você está cansado, né? Tem uma hora que você, cara, pelo amor de Deus. A gente está quase em abril e agora que está melhorando, 12 graus. Tudo bem, quando chegar a 16, o pessoal vai estar de bermuda, porque é o supra-sumo, o nosso verão é 18. E se esperar É, 25, nossa, daí está no paraíso, daí se sente Orlando, né? Ou no Rio ou em Orlando. mas acho que é a maior dificuldade, acho que é o frio, assim, você se adaptar, claro, tudo bem, quando você vem para cá você sabe, Uhum. mas quando você está aqui, É, tem uma hora que cansa, é normal, assim, quando você sim. está. Mas mesmo assim, se você tivesse que escolher hoje, continuar aí por mais alguns anos ou voltar para o Brasil, qual que seria a sua escolha? Ah, não voltaria não. Voltaria Não não, voltaria. né? Você estava me É, é, falando, a questão de acesso. Fala um pouquinho sobre isso, né? e assim, é uma coisa que é meio, de certa forma, meio triste falar isso. Parece que é uma coisa que, tipo, pô, brasileiro, né? Não, não é nada contra o Brasil. Eu acho que, assim, honestamente, eu jamais sairia do Rio de Janeiro se tivesse, não digo nem o suprassumo, Europa, não, uma qualidade de vida. Talvez, assim, há 10 anos atrás, antes, um pouco mais, não era o seguro, não era essa coisa assim, não é questão tipo, demérito. Pô, não tem como, para mim, como carioca, eu vou para o Rio de Janeiro, você tá na praia, e quando você bate ali, você olha aquilo, cara, você fala, não tem lugar mais Não, lindo no sim, mundo. desanima. A gente vai migrando, a gente vai até chegar ao ponto de realmente quem tem oportunidade, né, e tem desejo de ir para outro lugar mesmo. Eu falo isso porque eu também acabei saindo, não saí do país, mas meio que fui migrando para o interior, sabe? Você vai falando assim, cara, você vai buscando qualidade de vida, É, segurança, e daí cada um com seus objetivos de vida, né? sim. É natural, natural. É porque assim, eu fiquei um aninho no ano, não consegui nenhum, e não é que eu não tentei. E assim, quase todas as propostas que eu recebi era para São Paulo. Então, assim, São Paulo abriu a porta para mim. Infelizmente,
eu, Gabriel, na minha visão, não tinha muita oportunidade. Então, assim, morri, mas não tem dinheiro, não adianta fazer nada, né? Assim, então, assim, questão de qualidade de vida, de custo também. A Irlanda não é um país barato, mas, assim, a relação entre... Sempre trabalhei em hospitalidade e consegui renovar, viajo, renovei a faculdade, que também não é barato, você paga uma vez no ano, 4 mil, 5 mil, se fizer a MBA, 5 mil euros, é muita grana, sabe? Mas você consegue, se você planejar, assim, você consegue juntar dinheiro, você consegue trabalhar aqui Viver, também, né? né? Trabalhar e viver, né? É porque eu acho que no Brasil a gente está muito acostumado a ter muito dinheiro. A questão de você ter uma vida confortável, você ter muito dinheiro. Tem que ganhar, sei lá, 15, 20 mil. Aqui, às vezes, ninguém ganha isso. Tudo bem, aqui não, mas em Portugal o mínimo é 900 euros, um pouco menos que isso, mais ou menos isso, não sei de cabeça. E você fala, cara, o pessoal, tudo bem, não é que tem uma vida maravilhosa, tem dinheiro, mas eles vivem. Né? O salário a média é 1.500, 1.600 euros. Se eu fazer 1.600 reais, porque eu não vou fazer 1.600 euros vezes 6. Eu não faço isso, porque Sim, você está na Europa, eu recebo em euro, eu pago em euro. Você está no Brasil, recebe em sim. real. Eu, particularmente, não. Eu acho que se fizer um comparativo, que eu acho que é razoável eu quantas horas eu preciso trabalhar para adquirir aquele produto, né? Vamos dizer assim, Uhum. vamos dizer, a hora aqui é 13,50. Então eu gasto 100 euros, 100 euros para comprar um X produto. Então eu preciso de 5 horas. No Brasil vai custar R$ 1.000. E a hora é 5, você vai precisar trabalhar um mês Aqui o inteiro. pessoal fala quantos meses ou quantos anos eu preciso. Tem alguns comparativos do iPhone, né? Você precisa trabalhar, sei lá, não sei, 100 horas. No Brasil você vai precisar trabalhar 1.000 horas. Então essa é a questão, né? Sim. O que é triste, porque assim, ninguém de gente boa, não é porque ninguém acha que tudo bem, uma pessoa tem curiosidade de conhecer o mundo, mas acho que normalmente ninguém quer sair, não, porque eu não gosto daqui. Mas você fala que não gosta do Rio de Janeiro, desculpa, Você você gosta tem do que te problema. proporciona, né? Do que a Europa Assim, proporciona para é, você. Daí tem os aqui desafios, né? tem até, eu não vou lembrar agora, mas assim, aqui é ruim, mas é bom, no Brasil é bom, mas é ruim. Oh, Porque meu assim, Deus, pior que é bem por aí mesmo. Te aqui é entendo, tô bom, mas é entendendo. ruim. É bom, é a qualidade, mas é ruim. Você está fora da. Porque assim, você está na sua família, você Aham, está aqui, aham. da sua cultura, é uma outra língua, você tem que se adaptar. É ruim nesse sentido, mas é bom porque você tem qualidade, você tem acesso. No Brasil é o Sim, inverso, então, assim, é uma sim, brincadeira, sim. lógico, mas é mais ou menos isso, entendeu? Sim, mas é uma baita experiência também, né? Eu acredito que assim, tanto para você que se organizar financeiramente, ajudar na questão do idioma, aumentar aí os teus soft skills, né, teus power skills. Por exemplo, você vai poder voltar para o Brasil quando decidir, quando quiser, com uma experiência muito mais relevante até do que a primeira vez, né? Porque agora, Sim, com dessa vez, você certeza. está trabalhando na sua área, você está se desenvolvendo, Sim, você fez mais uma graduação, então você está, quando chegar o momento, se você decidir voltar, você está voltando muito mais preparado, né? Só precisa cuidar do psicológico para poder ajustar para não ficar depressivo, não ficar mal, porque, meu Deus, né? É aquela coisa. claro. Eu vejo muito isso, né? Às vezes a pessoa ela vai fazer, eu já acompanhei situações que a pessoa não foi nem para morar, foi para passar férias no exterior, e daí quando voltou, sabe, tipo, caramba, o que aconteceu, né? Tipo, conheci o mundo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que equilibrar isso, né? Ou você decide ir Sim, para fora e ficar fora, ou você decide valorizar o que tem de positivo, porque sempre vai ter coisa positiva e coisas sim, claro. negativas, né? Onde você está ou da onde você veio, né? E buscar esse equilíbrio que eu acho que é importante e principalmente pensar no quanto você está voltando melhor, né? Porque não Sim, é só sim. ganhar dinheiro, né, Gabriel? Que nem para você eu acho que é até um pouco mais fácil por você estar com a sua esposa, por você estar com alguém do lado. Sim, Eu acho que quando você está com alguém é mais fácil, né? sim, ajuda muito, Quando muito, está porque sozinho. tem uma coisa que é uma mudança bem diferente e radical na cultura.
no Brasil você vai morar com seus pais, você mora com sua família, né? E aqui é muito comum você dividir uma casa com pessoas, né? Porque você não vai pagar uma casa. Então, assim, a primeira vez que eu vim dividir, então, assim, eu tive situação de dividir casa com 3, 4 pessoas que você não conhece, tudo bem, eram brasileiros. Um até não era argentino, mas, assim, tem gente que, com gente da Itália, da Turquia, que tem hábitos completamente diferentes, e aquilo, você comeu minha comida, você não limpou, você está fazendo barulho, você está fazendo festa, e paga, e às vezes a gente chama o cara, o landlord, né, que seria o cara que administra a casa. Aí ele pede a casa, aí você tem um mês para sair da casa. Aí, o que você faz? Aí você está desesperado, aí você paga. Então, assim, isso é bem desgastante. Claro que quando eu tenho, desde que eu voltei, a gente só mora na casa, eu e ela, então, assim, é mais tranquilo. Às vezes, tá bom, quero ficar, descansar, mas aí não, hoje é um dia de lavar sua roupa, sabe? Porque você divide com gente, tem é um horário para lavar, horário para fazer isso. Hoje é só a semana de lavar a casa, de arrumar a casa. Então, assim, é mais difícil e com o tempo. E também, porque, assim, às vezes é muita gente. Você divide, sei lá, com 10 pessoas. Tem casas com 6 quartos. E aí, cada quarto tem 3 pessoas. Tem gente que fala que tem 3 cozinhas. Imagina, nossa. Não, é outra experiência agora, né? Parece que é o mesmo país, mas assim, uma outra vivência faz muita agora. diferença. É que assim, cada um tem sua experiência, assim, eu falo assim, vim pra cá, tem muita gente, vim, é fácil. Pode dar tudo muito certo, assim, eu acho hoje em dia um pouco mais fácil a questão de trabalho do que era há 6, 7 anos atrás, assim, tem gente pegando que não tem experiência e trabalha, começa lavando prato, a gente chama de kit importa, e já tá ali, porque você não tem inglês, né? Então, assim, depois você vai aprendendo inglês, você vai para um café, vai ser garçom, Daí você ou vai vai para um mais trabalhar. operacional, quando você não está com inglês ainda, né? Sim, mas assim, aqui eu falo assim o básico, mas tem gente que trabalha em fábricas de manhã, acho que tem alguns supermercados que eles fazem embalagem de alimentos, de frutas. Aí você vai lá e embala para botar para vender para o mercado. Tem gente que trabalha em hotel, tem uma grande companhia de cleaner, né, que limpeza de quartos em hotel ou de faculdade. São assim, tem infinitas coisas, muita coisa. Tem gente, assim, Então, dá para trabalho, como você está me falando, não falta para quem quer trabalhar, né? sim, graças a Deus, sim. Assim, eu vejo que, é claro que essa segunda vez foi até mais fácil, porque eu já tinha experiência, tenho documentação. Mas, assim, às vezes eu vejo que é simples. Se você também, não é simples, mas assim, se você correr atrás, é a mesma coisa no Brasil, assim, eu consegui muita entrevista. Como é que você conseguiu entrevista? Eu entrei e enviei muito currículo. Assim, algumas vezes eu troquei de emprego em restaurante. Eu peguei a minha bicicleta, imprimi o currículo e simplesmente eu rodei a cidade e fui entregando, batendo de porta em porta em restaurante. Falar, tem aqui meu currículo se você tiver uma oportunidade. E o cara fala, bem, porque aqueles é uma coisa bem interessante, como a hospitalidade, eles falam assim, você quer fazer um teste hoje? Vem aqui, trabalha 2 horinhas. Não vai receber por isso, mas você também não vai morrer porque você trabalha 2 horas. Porque é muito dinâmico. O cara vai falar assim, vamos ver se você sabe segurar um prato, se sabe abrir um vinho, sabe fazer um café, sabe? E ali, se você sorrir e tudo mais, tá bom. Aí você fala assim, Sim. começa O amanhã. cliente gostar de você, dar uma boa gorjeta, É, o emprego já é seu. então assim, é muito dinâmico. Então, às vezes o cara fala assim, vou te chamar, vem fazer um teste. Aí o cara vê se você tem um pouco, pelo menos, atitude para isso, o cara vai falar, tá, gostei de você, começa amanhã. Pô, então assim, eu ia para trás, várias vezes eu ia, a mulher falou assim, pô, tô disponível agora, você quer tá pronto para fazer um teste? Tá bom, vambora. Eu já Cara, que começa. lindo isso que você está Então, falando, assim, Gabriel. Que é lindo. possível, é um processo. Assim, uma coisa que eu aprendi comigo é processo. Nada é fácil. Iniciativa, né? Você não fica esperando. Você vai para Mas, o jogo, você se coloca para jogo, né? e assim, tipo, pensar que isso são etapas, né? Não tem como, assim, Sim. eu cheguei aqui, eu não tinha inglês, então, assim, eu tô há 5 anos e só agora que eu consegui um emprego na minha área. Então, assim, não adianta ficar desesperado. Eu sabia que era assim. Então, assim, a não ser que você tenha um passaporte ou você tenha uma área que seja muito específica, sei lá, se é de enfermeiro, se é área de TI,
que o cara vai te contratar sem você ter um visto de estudante, mas por via de regra, 90% das pessoas que eu conheço não consegue. Tem amigo meu que eu fiz faculdade pós, ele é de compras, ele tem usuário do... Qual é o nome do sistema mais famoso? Agora deu branco, desculpa, vou lembrar depois. O software. E toda semana, durante um ano que eu fiz a pós-graduação com ele, ele recebia proposta. Ele abordava no LinkedIn, toda semana. Mas ele não conseguiu emprego? Não, porque ele não tinha visto. Entendi. Aí você fica assim, caraca, desespero. Assim, é parte do processo, não tem muito o que fazer. Aí ele mudou o visto dele, já está trabalhando. Então, tipo assim, não é tipo, ele não aprendeu, não virou um expert em alguma coisa porque nesses 2, 3 meses. Ele só mudou o visto dele. Então, assim, é um processo. Você vai vir aqui, você vai trabalhar em hospitalidade, é difícil até 3 horas da manhã, mas você vai pensar, se você tiver um planejamento, um pensamento, beleza, vou aprender inglês, aí eu vou acabar os 2 anos, vou fazer uma faculdade, você vai conseguir. Não, e eu acho que interessante isso que você está falando, porque assim, ó, no Brasil, a gente percebe que quem tem formação, né, muitas vezes não se coloca para jogo nesse sentido de aceitar trabalho. Ela quer um emprego assim, 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 tudo com muita clareza, o maior salário possível, o maior benefício possível, e prefere ficar, às vezes, meses ou anos fora do mercado do que aceitar algo diferente. Claro que eu não estou falando de todo mundo, óbvio, tá? Mas assim, eu percebo que quanto mais estudo, menos disponibilidade tem para trabalho, e sim para emprego. A pessoa quer o emprego X, não o trabalho que vai te pagar. Quando vai para um outro país, daí já é o contrário. Daí já fica muito mais fácil para a pessoa aceitar o que tiver. Você não, eu acho que para você foi até mais fácil, porque você já era assim no Brasil, né? No Brasil, você já tinha essa cultura de o importante é estar trabalhando. Eu quero estar ganhando dinheiro e estar ocupando meu tempo da melhor maneira possível, né? Sim, assim, tem um lado pessoal também, mas assim, quando eu comecei como jovem aprendiz também, eu sei que eu poderia ir além, mas eu trouxe um pouco de falta de segurança na época, enfim, e eu, jovem aprendiz, estagiário, assistente, passei por todo o processo. É que assim, eu acho que a gente vive num mundo, eu particularmente penso que a gente vive num mundo que parece que como se fosse tudo pronto. Então a gente acha que é tudo pronto e não são. Então, assim, leva tempo, não adianta. Assim, a mesma coisa, a faculdade. Você vai aprender todo o conhecimento em 4 anos. Então, assim, só que é aquilo, em 4 anos, tem aquilo, né? Daqui a 4 anos você vai ter 30 anos. Se você tem 26, vai ter 30 anos. Aí você escolhe se vai estar com a faculdade ou não. Mas Ou você vai estar não. 30 anos. Então, assim, Exatamente. eu acho que não é simples. Eu falo assim, é legal. Não, não é simples. É muita resiliência, tem que ter muita força, porque é desafio. Às vezes você está numa empresa, você acaba sendo desempregado, você tem que aceitar um padrão de vida baixo. Não, eu sei que é complicado, mas de um momento você fala assim, cara, talvez é passageiro, entendeu? Talvez é um momento transitório. Olha que louco, eu vim para cá, tive experiência, voltei para o Brasil para ter uma coisa melhor. A primeira vez quando eu voltei para São Paulo, eu ganhava menos do que quando eu ganhava no Rio de Janeiro 3 anos antes. Você fala, pô, que louco, você investi dinheiro, tempo para lá e fui. Só que assim, para o meu momento foi. Só que depois de 1 ano e meio eu já estava numa multinacional ganhando mais. Então, assim, se eu não E hoje está aceitasse. ganhando em euro, para você ver como é a vida, né? Não, então, um momento você ganha menos do que 3 anos atrás, outro você ganha quantas vezes mais do que você, ou quanto que você poderia imaginar, né? Ou quanto, em que empresa, que função você teria que estar para ganhar o que você ganha aí. Claro que não vamos fazer conta de. São realidades Sim. diferentes, mas são escolhas, são decisões que você toma, né? Uma hora eu estou no Rio, outra hora eu estou em São Paulo, outra hora, não, vamos embora para a Irlanda. O mundo é muito grande, eu acho que vale a pena. Eu acho que assim, é claro que, de novo, cada um tem sua história, cada um não sua guiada, mas assim, mesmo vindo para a Irlanda, as pessoas tem muito brasileiro vir para cá. Tem um amigo meu que está chegando semana que vem, muito brasileiro, porque o acesso é mais fácil, né? Mas assim, Estados Unidos, né, se você gosta da Europa, tem Malta, porque a Inglaterra, teoricamente, você não pode, até onde eu sei, não pode trabalhar. Esse é o grande problema. E a Inglaterra não faz parte da Europa, União Europeia, que eu quero dizer.
Então, assim, tem essa dificuldade. Mas se você gosta de um país mais quente, você pode ir para Malta. Malta, não sei como é que é, mas assim, fala inglês, você pode ir para a Austrália. Tem opções, entendeu? E eu acho que, assim, você pensar diferente, viver outras culturas, eu acho que é muito interessante. Você aprende muito, porque um dia você está conversando com um chinês, um brasileiro, um alemão, tem muita gente da Arábia que eu aprendo, que eu gosto. Então, assim, você vê coisas diferentes e se amadurece muito, sabe? Porque você vê que aquela forma de pensar sua é apenas mais uma. E eu acho que eu tenho a sensação que às vezes aqui a vida é um pouco mais simples, sabe? No Brasil tem essa necessidade sempre, eu tenho que estudar, eu tenho que, infelizmente, né? Você tem que estudar, você tem que ser alguém para você ter alguma coisa. Eu acho que eu comentei antes, tem gente que trabalha em hospitalidade que trabalha na hospitalidade. Assim, não estou juízo, tipo assim, não tem necessidade de eu preciso fazer uma faculdade para conseguir um emprego na minha área, no negócio, no escritório, porque é aí que eu vou ter dinheiro. Tem gente que faz mais dinheiro do que gente que começa na área. Então, assim, Isso é muito legal. É valorizar também o que tem, sem aquela. Eu acho assim, todo mundo vive momentos diferentes. Tem momentos que a gente está num momento mais de ambição mesmo. Eu já tive momentos também de tipo, onde estava pagando mais eu ia. Então, uma hora eu estava em São Paulo, outra hora eu estava no Rio Grande do Sul, outra hora eu estava no Rio de Janeiro, enfim, eu no Nordeste. Então, dependia muito, porque era aquele momento da minha vida onde eu estava construindo, onde eu sempre gostei de desafios também. Mas nesse período eu também aprendi, porque mesmo no Brasil a gente percebe culturas diferentes. E você sabia que, assim, quando você começou a falar de que tem pessoas que até num cargo mais simples, mas vive bem, mesmo não ganhando muito, mas consegue viver bem, me remeteu a uma experiência que eu tive no Rio Grande do Sul. Por exemplo, como eu passei por 4, 5 estados, no Sul, o que eu percebi em relação ao Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo? Em São Paulo, a gente tem aquela cultura de quanto mais trabalho, melhor. A gente trabalha muito, rala muito, estuda muito, né? Corre muito atrás das coisas. Eu acho que não vive tanto. Acaba vivendo mais nas férias, feriado, quem está na capital desce para o litoral, aquela coisa assim de pontual, né? Já no Rio Grande do Sul, eu já percebi assim uma cultura diferente no sentido de também você trabalhava muito, mas assim deu horário também. Vou pegar meu chimarrão, vamos colocar nossa cadeirinha ali no parque, vamos curtir a família, sabe? Então, assim, eu já comecei a perceber essa mudança de qualidade de vida de São Paulo para o. Tanto é que eu gostei muito, eu acabei fazendo uma gauchinha, né? No Rio Grande do Sul, minha filha é gaúcha. De tão que eu fiquei tranquila e gostando de lá, né? Então, assim, é importante a gente, mesmo no Brasil, levar em consideração também o momento que a gente está vivendo e aproveitar o que tem da região. Por exemplo, hoje eu estou numa sim, região de águas termais. Daí eu fico assim, gente, quem é local, quase eu não vejo aproveitando as águas termais. Eu faço questão, toda semana eu me beneficio. Porque eu falo, não, eu não saí do estado onde eu morava para vir para um outro estado viver sem aproveitar a sim, cultura, o que tem de bom na região, né? Acho que assim, sim, todo com mundo tem certeza. que fazer isso. Às vezes a pessoa mora na praia, já aconteceu comigo. Morava em frente à praia, eu ia para a praia, meu marido não. Eu falava, cara, o que adianta morar na praia se você não vai para a praia? Mas isso é mais comum do que você pode imaginar. Gente que Sim, mora e não vai, né? mas durante muito tempo eu morava no Rio, quando eu morava na Barra, nem sempre eu ia pra praia também. Tinha uma época que eu ia de manhã, porque eu mudei de emprego, eu falei, tá, já que até perto, eu tava correndo de manhã. Assim, então, mas eu concordo, tipo, o ritmo no Rio de Janeiro é diferente. Pessoal, no Rio não é que não trabalha, porque assim, eu tenho a sensação, às vezes, sei lá, você acorda para trabalhar, você vai para o centro da cidade, aí tem um cara de terno e gravata, um advogado. Só que ao mesmo tempo tem um cara que está indo para a praia 2 quadras correr, tem um outro que está com uma prancha de surf. Então, assim, tá tudo misturado, né? Já em São Sim, Paulo não é, todo mundo acorda todo mundo e trabalhando, é vai tudo pro cinza. não tem tipo, eu vou pra praia, né? Então, assim, o cara acorda Não. já no ritmo do metrô e lotado. Então, assim, tá todo mundo ali no mesmo barco. Eu peguei um pouco disso também. De ter Aham. lotado. Só que, assim, São Paulo não para. É É, oportunidade para todo 24 mundo. horas. A qualidade de restaurante, para mim, É muito melhor. Então, sensacional. assim, é Não que você tem fala igual. assim, são diferenças. Ah, é melhor. Não é.
não existe juízo de valor. Aí você falou, aproveitar o que aquilo tem de bom. Então, para mim, no meu momento, eu vinha sem trabalhar e tudo mais. Para mim, São Paulo, pô, oportunidade de trabalhar e estar naquele ritmo de ocupar minha cabeça, de vamos para cima, foi excelente, perfeito, maravilhoso. Sim, de fazer acontecer. Aí também tem a cultura que você tinha comentado comigo antes da bebida, né? O pessoal gosta de beber, talvez até por ser frio, né? E muita coisa acontece no bar, é isso mesmo? Nossa, Até o pessoal bebe negócios. muito. Mas é engraçado, porque você falando da cultura aqui, vamos dizer, no Rio, teoricamente no Brasil é porque no Rio não são 44 horas, particularmente eu nunca trabalhei 44 horas, sempre 40. O pessoal fala, não, assim, por lei, né? Mas você sempre faz hora extra, mas em São Paulo são 44, então é de 9 às 7 e aqui você ainda faz extra. Eu trabalho de 9 às 5 aqui, e 5 horas, 5 e 5 eu tô indo embora. E assim, Ai, que delícia, e não é aquilo jura? tipo, não, você sente mal porque não tá fazendo hora extra. Eu às Não vezes fico. tem isso. E eu, como pego um ônibus, eu tenho um ônibus só para ir, então eu chego sempre. Normalmente eu pego um ônibus específico, só tem 20 minutos. Eu falei, cara, se eu vou ficar no café, vou no escritório, vou, ligo. Ele falou, não, tem uma menina que trabalhou onde você, que ela é irlandesa, ela, se tiver faltar 5 minutos, se ela chegar 5 minutos antes, ela sai 5 minutos antes. Assim, eles são, tipo, o escritório se eu chego às 9, é às 9. Não é 5 às 9, é 9 às 5. É às 5. Se eu chegar 10 minutos mais tarde, eu saio 10 minutos mais tarde. Tá, Assim, entendi. assim, a cultura é errada, não, mas assim, entendeu? Então, pô, de 9 às 5, para mim, é até estranho. Poxa, tá maravilhoso. Porque daí você consegue aproveitar a região. Você não vive Sim, para trabalhar, você trabalha e vive, sim, né? exatamente. Eles têm essa Região. cultura também, tipo, de a parte, né? E aí você, às vezes, em São Paulo, você leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu trabalhava em Alphaville, eu pegava o fretado 6 horas da manhã e voltar para casa quase 9, 8 e pouca. Mas para mim, naquela época, nossa, era Daí, cansativo, mas final era de semana, maravilhoso. tem gente que só quer descansar, né? Só quer dormir, porque, enfim. Não, você tá Sim, certo. verdade. Gabriel, tá uma delícia falar contigo, mas eu não vou abusar, porque no horário aqui, eu sei que aí é horário de almoço, você já passou do seu horário de almoço, sua mulher já deve Imagina, estar brava aí com você, e eu vou imagina. liberar você, mas eu quero, de antemão, só te agradecer mais uma vez pela oportunidade, tá? Que Deus continue te abençoando, né? Que você continue com essa humildade que você tem, que Deus abençoe muito o seu casamento, o seu relacionamento, e me mantenha informada aí dos seus Com avanços. Eu fiquei certeza. muito feliz eu fiquei feliz na primeira vez, né? Quando você voltou daí e conseguiu um emprego aplicando os métodos de recolocação profissional 2.0, e fico mais feliz ainda de ver você novamente aí, por opção, porque você quer, e você e sua esposa trabalhando. Isso é maravilhoso, que vocês Sim, continuem prosperando, crescendo, vencendo, e o que eu puder ajudar, conta sempre comigo. Eu tenho muito orgulho de você e de fazer parte um pouquinho aí poxa, dessa um história. pouquinho. Você sabe que é imenso, eu que agradeço. Para mim é uma honra, assim, eu conto a história, tipo, cara, eu comprei um curso lá atrás, assisti uma aula e hoje ter a oportunidade de contar um pouco da minha história, ajudar, assim, não é fácil, cada um assiste, mas acredite, eu acho que o que eu posso dizer, acredite em você, acredite no processo, você está no momento, a pessoa que aplique o que a Jana fala, busque conhecimento e dê o tempo para você, sabe, progredir. Acho que, né, o que eu te falo, eu levantei 2 anos, fiquei 1 ano desempregado e estou aqui 5 anos e, né, para mim é muito gratificante olhar para trás e falar, caraca, como a gente tem evoluído, como a gente tem aprendido. Eu acho que todo mundo é capaz, né? No seu tempo, não tem tipo, sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Mas eu acho que ter te conhecido, ter feito teu curso abriu muito a minha mente, a minha forma de ver o mercado de trabalho, de ver como me portar em entrevista, currículo, tudo mais, assim, foi um divisor, porque, sabe, Vê, então assim, vê se faz sentido o que eu estou te falando, rapidinho. Mas é que você falou agora, abriu um looping aqui na minha cabeça, né? Então, a pessoa que está no Brasil, pensando em conseguir um emprego na Irlanda ou qualquer outro país, tá? Estou falando Irlanda porque você está aí.
é interessante, eu vejo como muito interessante e estratégico ela também começar a se conectar com profissionais Sim, desse país, começar aquele network que a gente faz no Brasil, tentar fazer também já em sim, quem está morando onde sim, você gostaria de morar, com porque numa certeza. dessa você, por exemplo, eu conversei ontem com uma mentorada que ela se candidatou para a vaga numa multinacional aqui no Brasil, daí ela fez contato também com uma pessoa que ela conheceu num curso, daí falou, oi fulana, como é que tá, tudo bem? E essa pessoa falou, olha, que bom saber que você está buscando, né? Eu tô sabendo de uma vaga assim, assim, assim. Te interessa? Só que ela é temporária, de 8 meses, tal. Mas se você não tiver interesse nessa vaga por ser temporária, você conhece alguém que você poderia indicar? Isso aqui no Brasil. E não é diferente em outros países. Não Não mesmo. é diferente. É muito comum abordagem também aqui no LinkedIn. Várias vezes eu adicionava as pessoas, tudo bem, fulano, se você souber de alguma coisa, isso aqui. E porque é normal, e assim, tem muita gente. Eu tenho um grupo no LinkedIn, no WhatsApp também, que a gente tem encontro semanal, né, de mentoria, de como aplicar, o que fazer com a abordagem, aplicação direta, assim, e só que tem muita gente que está no Brasil querendo vir para cá e fazendo, aplicando, entendendo como é que é o mercado. Tem gente na Espanha, tem gente em Portugal, então assim, é muito legal. Você começa, tudo bem, é aquele processo, você começa a entender, ver o que ele pede, né? O que você faz, o que ele está pedindo, quais são a descrição, o que ele pede, eu tenho, qual é o que você sempre fala, né? O que eu tenho isso muito na minha cabeça, a palavra-chave, o que ele pede. Mas eu já olhei o mercado na Espanha, eu já vi uma vaga que é louco Seu isso. número. Não, que precisava inglês, obrigatório, espanhol, era essencial, não é essencial, eu não esqueci o que ele falou, mas assim, não era obrigatório espanhol. Desejável. É desejável. Se Assim, tiver, é um é mais diferencial. importante É mais importante eu ter inglês do que espanhol, mesmo sendo uma empresa, porque era uma multinacional. Então, assim, você vai Sim. para Barcelona. Barcelona, o que mais tem é multinacional. Então, sei lá, o Uhum. Facebook está em Barcelona. Eu vou falar inglês. Então, se eu tenho inglês e não tenho espanhol, tá bom. Então, assim, vale a Uhum. pena você ter esse contato. Não precisa ser no primeiro momento. Acho que fazer conexões com pessoas, você tem uma ideia de, sei lá, ir para a Espanha, para Portugal, fazer conexões com pessoas locais. Você pode fazer, às vezes, com brasileiro também, né? A Sim, gente sim. tem que ter essa ideia que, assim, brasileiro ajuda muito. É, eu fiz consultoria com uma brasileira que já está 15 anos na Europa, e o menino que me indicou era brasileiro. Ele falou, cara, graças a Deus tem um brasileiro, eu estou aqui há Que quase bom, 2 dá anos na uma empresa, tranquilidade, né? É só tem importante. irlandês, não sei o que, não aguentava mais. Tudo bem, tem um menino que trabalha com a gente, é mexicano, você vê assim. E assim, tem muita. A Europa, eu particularmente tenho visto, assim, a Europa tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Porque é um continente, são vários países que estão envelhecido, né? A Itália é envelhecida, a Alemanha tem envelhecido, precisa de muito, estão perdendo a produtividade. Mas, infelizmente, claro, a de maior dificuldade é a questão do visto e o passaporte. Mas, assim, tem muito. Tem, assim, Mas vai acabar, gente... até por conta disso, abrindo mais as portas, né, para mais jovens, para pessoas, para outras pessoas É, poderem trabalhar no país, até por falta de opção, tá? Não tem muito o que escolher, não, isso. Eu já estou assim, vendo porque, esse assim, movimento. Como eu te falei, tem uma aluna minha do programa, 2 filhos dela já acabaram de conseguir, por exemplo, a cidadania italiana, né? Então assim, eu percebo que está facilitando em alguns casos. não, assim, se tiver algum direito, corre atrás. Eu digo, a pessoa que tem uma Sim, vontade de morar na Europa e que tiver, ou mesmo que seja os Estados Unidos, você tem um passaporte europeu já é bem diferente. Mas, assim, claro que tem muita coisa, assim, não entrando muito mais a questão da política, dessa coisa, né, tipo a de imigração, tem um discurso, assim, que não faz muito sentido porque você precisa, mas eu, ao mesmo tempo eu vejo, de certa forma, algumas leis mudando, porque acho que no final o próprio empresário ele vê, cara, eu preciso. Eu trabalhei em restaurantes, o último restaurante que eu trabalhei, sei lá, tinha 50 pessoas, vamos dizer, um restaurante bem grande, 4 andares. Sabe quantos irlandeses tinham? hum. Um. Nossa! Juro por Deus, claro, o dono era irlandês, mas Ah, dois, né? O dono e um funcionário. juro por Deus, não tô. Na cozinha tinha um italiano, tinha um polonês, tinha do El Salvador, tinha da Mongólia.
Aí tinha, no bar tinha brasileiro, tinha do Panamá, tinha do México, romeno, brasileiro, lógico. Claro, né? Sempre tem que ter brasileiro, senão Mas tem que assim, representar. tinha de, não sei, tem mais. Então, assim, quase todos os lugares que eu trabalhei em hospitalidade, 90% pelo menos no centro da cidade Estrangeiros. é estrangeiro. Tudo bem, alguns deles são europeus, mas é imigrante. Para Sim. mim, se você não é do país, você é imigrante, tudo bem. Não, Lógico, daí você, de eu tenho certa frente. forma, se sente até em casa, né? Nesse aspecto. Você não se sente um ET Sim. Não, ali. mas o que eu quero dizer é que, tipo, tem essa coisa de imigração, mas assim, se você não tiver as pessoas para trabalhar, simplesmente fecha. Não tem, não tem. Eu digo hospitalidade, mas se eu for para a área de construção, sempre vai ser polonês, um polonês muito forte, um romeno. Então, assim, se eles não tiverem, sabe, tem construções, eu até estava vendo. Minha esposa estava falando com um professor porque tem várias obras que demoram 2, 3, 4 anos. Você fala assim, pelo amor de Deus, por que Não. demora tanto? Os caras são devagar. Você fala, pô, traz a galera que constrói prédio em São Paulo, em 3 meses os caras levantam, né? Pois é. Mas o professor fala, pô, sei lá, corrupção, os caras estão ganhando dinheiro. Ele falou, não, não tem gente. Não tem mão de obra para construir. Nossa, E que aí fica parado. barato. Então, assim, tem oportunidade. Ah, eu vou só mandar. Não, não estou falando que é simples. Estou dizendo que existe. Existe um processo, Sim, sim. lógico, tem a Para quem tem alimentação. interesse e quer passar Sim, pelo processo, né? Está disposto a passar pelo processo, a claro que oportunidade. tem a questão da língua e tem a questão principal do passaporte, mas assim, não é impossível. Tem gente que eu conheço, tem gente que sai direto do Brasil, contratado do Brasil para a Irlanda, para a Espanha. Acontece, entendeu? Assim, são casos, mas assim, provavelmente para a pessoa também levou 1 ano, 2 anos, pesquisou, Uhum. mas acontece. Eu acho que vale a pena. O que eu quero dizer, assim, tem possibilidade. Se alguém quer pensar morar a tua experiência fora, vale a pena muito, você vai aprender muito uma vez, e é processo, vai pesquisando, vai vendo, faz contato, pesquisa com o brasileiro, como é que ele fez, o que, que tem que fazer, se também quiser, posso Que ajudar legal. com ideia, Que não tem legal, problema. parabéns, Gabriel, parabéns. Queria muito trazer você aqui por conta disso, né? A gente tem outros profissionais também que estão tendo essa oportunidade, mas assim, sempre que eu estava com dificuldade de agenda para conseguir fazer esse tipo de entrevista, até porque eu vou sair de férias agora, na próxima semana, então estava bem puxado, mas eu falei, não vou perder a oportunidade de falar com o Gabriel antes das minhas Ótimo. férias, né? Para trazer aqui para o canal. Eu espero que quem esteja assistindo tenha gostado. O intuito aqui é ampliar a mente mesmo, né? Não necessariamente, não é todo mundo que tem desejo de ir para fora, mas tem pessoas que têm o desejo, mas têm receio, têm medo. Eu penso que sempre que você vê um brasileiro em outro lugar e ele está aberto a falar um pouquinho dos desafios, das dificuldades, ao mesmo tempo que é possível, né? Eu acho que pode inspirar, né? Que seja uma sementinha para que a pessoa Com que tenha certeza. interesse consiga ir, né? E primeiro atrás do visto, depois procurar aprender um pouco mais sobre o idioma, que eu acho que se você já chega lá, pelo menos com um intermediário ali, ajuda muito, facilita muito. Mas enfim, o que você mostra é humildade, coragem, né? E que dá certo se você tiver resiliência, se você não desistir, né? A primeira vez acho que foi mais desafiante, essa segunda tá mais fácil, entre aspas, né? Perto da primeira acho que tá sim, mas Sim, com certeza, foi muito mais fácil. já é um outro momento, né? Com muito mais experiência e sucesso, é isso que eu posso desejar para você. Parabéns. Obrigado, Queria te falar obrigado, isso ao obrigado. vivo, pessoalmente, e agradecer quem está aqui nos acompanhando até agora. Um grande abraço, viu? Aproveita bem Obrigado, aí com o Deus. final de semana. A gente está Beijo. falando no final de semana, aproveita e precisando de alguma coisa que eu puder te ajudar, estou por aqui, tá bom? Também, tá, se Vai me quiser manter indicar, eu tô aqui. informada aí. Graças a Vou Deus. pedir para Obrigado. alguns mentorados fazer contato com você, porque tem Sem gente problema aí, nenhum, sem problema tem nenhum. gente querendo Problema. aí, daí você vai poder dar algumas orientações, tá bom? Claro, com Grande certeza. Um abraço, meu abraço. querido. Tchau, tchau.